bem? Meu nome é Rogério, sou o professor Rogério. Nós vamos falar hoje, nós queremos essa aula de filosofia focada na filosofia e a história. Então, até semana passada nós estávamos falando sobre as organizações ideológicas dentro dessa visão de mundo. E hoje nós vamos começar a trabalhar uma visão do seguinte. Então, quando nós falamos em história, então, quais são os motivos que nós estudamos o passado da humanidade? Então, por que nós estudamos a história? A história de uma forma mais ampla, não apenas para decorar datas, mas o porquê que nós estudamos esses fatos, que tanto nos geram visões distintas, visões que nós podemos concordar ou discordar a partir de um momento. Então, nós podemos usar vários exemplos, no caso da nossa atualidade. Então, nós estamos vivendo um período de pandemia. Então, como a pandemia, nós podemos estudar os antigos surtos, as antigas doenças, para poder entender melhor a pandemia que nós estamos passando agora. Então, a história nos dá essas ferramentas. Então, nós temos vários exemplos que nós podemos seguir. Nós temos a gripe espanhola de 18, nós temos a questão da peste bubônica, entre outros movimentos. E nós só podemos chegar a isso numa visão de história. Mas antes da gente começar a falar dessa questão de história, nós temos que entender que a história ela surge depois da filosofia. Então, a filosofia que nós estudamos é a filosofia ocidental. Então, nós estudamos a filosofia que foi criada na Grécia. Então, nós estudamos os pensadores gregos que vão, de uma certa forma ou de outra, construir o alicerce, o alicerce de um edifício que é a história humana, ou a história ocidental. Levando em consideração que antes mesmo dos gregos se organizarem como uma sociedade, os chineses já estavam há muito tempo já organizados. Então, a história como nós vemos, a história que nós estudamos, ela tem muito a ver com a história do mundo ocidental. No mundo oriental, nós temos poucas documentações, poucas documentações que não existiam essas documentações. É que nós enaltecemos a nossa história. Então, e quando nós falamos em história, então os gregos eles vão firmar, então eles usam essa visão histórica para perpetuar o seu modelo de vida. Então o grego clássico, o ateniense, o espartano, o corinto, o cidadão de Tebas, ele vai contar a história a partir do seu ponto de vista, levando em consideração que a história ela é contada para enaltecer os grandes feitos. Então, se nós formos pensar lá na história da Grécia clássica, então um pouquinho antes, se nós formos pensar a Batalha de Troia, então a Batalha de Troia, o início das guerras médicas, que foi a questão ali da guerra de Maratona, então nós temos que pensar o seguinte, quem foi que relatou essa história foi um filósofo. E o filósofo, para tornar essa história mais agradável ou mais simples de ser debatido, então esse filósofo ele vai criar alegorias, ele vai criar uma forma de ver esse fato de uma forma mais grandiosa. No caso, nós temos exemplos, Então, quando os persas foram derrotados na Batalha de Maratona, tem relatos do Heródoto, que foi um dos primeiros historiadores, primeiros historiadores que produziu essa narrativa. Ele vai dizer que quando os barcos persas eles estavam fugindo, teve um soldado grego que segurou o barco com as mãos nuas. Então ele segurou o barco, e o soldado persa veio, cortou o braço e ele continuou segurando o barco com uma mão, e ele veio e cortou o outro braço, e não contente, o soldado grego foi lá e mordeu o barco. Então, era algo assim, uma narrativa no mínimo duvidosa, no mínimo bem tendenciosa. Porque qual era a imagem do grego, Se nós vamos perceber algumas questões do grego, ele queria viver uma vida de grandes feitos, de grandes momentos, para que a sua memória fosse perpetuada com o passar do tempo, Então, por que eu estou falando isso aí para vocês? Porque quando nós falamos em história, a história que nós vemos hoje, principalmente a história acadêmica, porque tem a história com H e tem a história com E.
né? Então a história com H é aquela história que é a primeira coisa que eu vou perguntar para qualquer um que vier me mostrar qualquer análise de tempo. Vou falar, você tem como provar isso que você está dizendo? Como é que você vai provar isso? Com fonte. Fonte, textos, são objetos, ferramentas, entre outras coisas, e isso vai dar o quê? Vai dar uma justificativa, aquilo que nós chamamos de notoriedade do que você está dizendo. Então eu não vou inventar, não estou inventando isso do nada. Né? Então eu estou estudando, estou lendo esses textos e eu vou criar uma forma de explicá-lo para o público que vai ter interesse naquele fato. Então, os gregos, como uma forma de enaltecer os seus feitos, de engrandecer a sua história, os gregos eles vão usar esses feitos como uma forma de mostrar a sua soberania ali naquela região, e se perpetuando com o passar do tempo. Tanto é que nós sabemos muito sobre os gregos, mas nós quase não sabemos dos povos que viviam aqui antes do Colombo chegar na América. Então, por quê? Né? Porque é uma visão do que? O historiador em si, a história em si, né? O historiador ele vai fazer um recorte, ele vai estudar aquilo que é interessante para ele. Então, a história ela não é neutra. A história ela é tendenciosa, levando em consideração isso. Né? Até isso que eu estou fazendo agora, ela é tendenciosa, porque eu escolhi um recorte. Eu escolhi algo para falar para vocês. Né? Eu não estou falando de uma forma neutra. Lógico, tudo a partir de mostrar os dois lados. Mostrar o lado positivo e o lado negativo. Porque qual é o problema antes, né, do Heródoto? Quando nós falamos em Heródoto, o Heródoto foi o primeiro historiador, né, que deu uma certa visão de ciência. Então, ciência na história é quando eu posso provar aquilo que eu estou dizendo. Então, eu tenho como provar. Né? Então, por que o Heródoto vai fazer isso? Porque a história antes ela era confusa. Né? A história ela era trabalhada a partir dos relatos. Então, eu vou relatar aquilo que eu quero, da forma que eu quero, e isso vai ser, né, isso vai ser transmitido, né, com o passar do tempo. Né? Então, quando a gente fala principalmente desses guerreiros das guerras que os gregos travavam, então era como se fosse um grande telefone sem fio. Então, eu não tenho como escrever, então eu não escrevi aquele texto. Então, se eu não escrevi, eu posso aumentar o feito ou eu posso diminuí-lo. Então, isso é uma escolha. Então, isso é algo que vai, de uma certa forma ou de outra, vai levar a história a alguns erros, né? E erros que vai beneficiar alguém. Não vamos dizer que toda a história ela é legitimamente toda verdadeira. Mas, né, na antiguidade é difícil da gente chegar e averiguar esses fatos. Porque nós não temos pessoas, nós não temos hoje testemunhas oculares daqueles fatos. Que nem hoje nós podemos estudar a história, né, de quando o homem inventou a escrita até o dia de hoje com um pouquinho mais de certeza, porque a escrita, se você pegar o texto no seu original, é você que vai interpretar aquele texto. Então, é o seu ponto de vista. Então, qual é o papel do historiador aí? Do historiador dentro da filosofia, né? Da filosofia do historiador. O historiador ele tem que ser o máximo neutro possível, mesmo sabendo que isso é quase impossível. Né? Então, a visão do quê? De que o historiador, né, a pessoa que ele vai estudar um fato histórico que aconteceu há milhares de anos, ele não pode, ele não deve, de forma alguma, usar elementos culturais do seu período para dar caráter de julgamento. Então, a questão do que? Nós vamos estudar as guerras médicas, nós vamos estudar as guerras médicas em que princípio? O que foi esse conflito? Então, por que os persas atacaram os gregos? Porque os gregos, o que os gregos fizeram para os persas? Né, se nós formos perceber isso, né, a culpa é dos atenienses. Os atenienses eles tinham uma aliança com os persas, tanto é que o nome Guerras Médicas vem de que os gregos, os atenienses, chamavam os povos que viviam ali na região da Pérsia, porque o Império Persa eram vários grupos culturais dentro de um grande território que tinha um governo central. No caso, os gregos chamavam os persas de medos, por isso guerras médicas. Então, os atenienses tinham um problema numa colônia na Ásia,
e eles foram pedir ajuda, né? Eles foram pedir ajuda para os medos. Só que quando os persas chegaram para ajudar os gregos falaram, não precisa mais, não tem mais isso. Assim, a revolta já tinha sido solucionada. Só que para os persas, nós temos que pensar da seguinte forma: os persas, eles organizaram o exército, eles colocaram o exército para eles reuniram esse exército, e isso tem custos, não é de graça. Então, eles foram cobrados os atenienses, e aí começam as guerras médicas. Então, tem todos esses fatos. Porque a gente fica apenas naquela visão do filme 300. A gente pega um recorte de um recorte histórico, que é um recorte que foi trabalhado numa história em quadrinhos na década de 90, né, exaltando o mundo grego sobre o mundo oriental, né, que é os persas. Os persas eram de uma origem oriental. Então, nesse sentido, a história ela é tendenciosa nesse sentido. Então, está dando para perceber? Então, o Heródoto, ele vai de uma certa forma ou de outra, ele vai modificar a forma de estudar a história, principalmente do seguinte: é preciso estar presente para construir a história. Então, você tem que ter testemunhas oculares e você tem que relatar aquilo. Então, levar o máximo de critericismo. Você tem que ter critérios para construir essa narrativa. E essa narrativa ela tem que ser o máximo possível, né, de uma forma bem clara, bem objetiva e, lógico, mostrando os dois lados. Só que nós temos que entender isso: neutralidade na história ela não existe, porque você sempre vai se aperfeiçoar mais a um lado. Qual a maior questão? Você deixar uma narrativa o mais aberta possível para que as outras pessoas construam o seu próprio critério de caráter. Então, isso foi trabalhado com o passar do tempo, né? Tanto é que quando a gente fala em grego, né? Então, o guerreiro grego, ele era lembrado pelas suas conquistas, né? Tanto é que quando a gente fala nessa questão de vida pós-morte, o Nietzsche vai dizer o seguinte: o Nietzsche, que é um filósofo alemão, né, que ele vai dizer o seguinte: o Nietzsche ele vai trabalhar a visão de que a imortalidade é aquilo que nós construímos e nós deixamos para os nossos entes futuros. Então, qual é o nosso legado? Nós vamos viver nesse legado. Enquanto o nosso legado continuar existindo, nós viveremos nele. Então, uma questão de imortalidade é a partir daquilo que nós fazemos em vida, tanto por um lado positivo, quanto por um lado negativo. Então, o outro pensador que vai começar a mudar essa visão de história é o Augustinho, né? Então, o Santo Agostinho, que ele vai fundar uma visão de cristandade diferente. Então, o Império Romano ele se torna cristão, e o Augustinho ele vai trabalhar uma questão de criar métodos para ter um certo regimento dentro desse sistema cristão que estava sendo organizado ali no final do Império Romano, entre o século IV e o século V da Era Cristã. E o Santo Agostinho ele vai criar essa visão. Só que ele vai beber na fonte da filosofia. Tanto é que o Agostinho ele é um dos maiores estudiosos de Platão, né? Então, Platão é um filósofo grego que ele via o mundo como uma cópia do mundo ideal. Então, o mundo que nós vivemos aqui nada mais é do que uma cópia de um mundo idealizado que existe no que ele chama de mundo das ideias, né? Então, Platão tem essa questão de que nós somos frutos de um sonho. Então, nós refletimos aquilo que nós vivemos no mundo ideal aqui. E o Agostinho, ele bebendo dessa fonte, ele vai trabalhar uma obra chamada Cidade de Deus, que é o mundo perfeito, né, que nós teríamos como herança voltar para esse mundo de Deus, né? Então, um mundo perfeito. Então, nesse sentido, então, o homem ele tinha como essência, né, então a história serviria para mostrar, para falar para o homem, para dar subsídios para que esse homem ele busque esse mundo perfeito. Então, para que o homem ele busque esse mundo perfeito a partir dessa visão de que é só a partir de uma vida regrada, né, que nós conseguimos alcançar o mundo perfeito, que era voltar para o mundo de Deus. E aqueles que não tivessem essa visão, né, não tivessem essa forma de ver o mundo, ele continuaria em penitência. Então, essa é uma visão histórica a partir de uma parte que nós chamamos de predestinação. Que isso vai ser também trabalhado na Reforma Protestante, foi trabalhado na Reforma Protestante pelo João Calvino, que vai resgatar essa visão, né, de predestinação. Então, todo mundo já nasce com destino, né? Então, todo mundo já nasce com uma trilha, né, uma trilha a ser desvendada até chegar a um outro
a um outro patamar, a um outro mundo. Então o homem ele não pode questionar o seu destino, deve segui-lo, mesmo que isso seja contra ele. É meio dúbio, mas é assim que as coisas funcionam. Então, gente, era essa a questão da filosofia da história que eu tinha para passar para vocês. Então, leiam o material, assistam as videoaulas, discutam entre vocês, tendo dúvida, me busque, que eu estou em grande disposição a tirar as dúvidas de vocês. Então, resolvam o exercício e vamos dar continuidade a essa questão. No próximo tema, na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar a questão do iluminismo. Como o iluminismo vai trabalhar a visão de história, né? Como os primeiros pensadores iluministas, contratualistas, vão trabalhar essa visão de história. A gente vai começar a trabalhar isso. Então, boa tarde, obrigado e até a próxima.